Estamos de volta para a resolução da parte 2 do exame da Universidade Eduardo Mondlane, Matemática 1, 2021, ok? Então, vamos iniciar do número 10, que diz o seguinte: limite quando x tende a zero, de 1 mais seno de x elevado a π de x, onde π de x é igual a 2 sobre x, ok? Então, primeiro passo, vamos fazer a substituição do π de x pela respectiva expressão. Então, vamos a isso. Ficamos com limite quando x tende a zero de 1 mais seno de x elevado a 2 sobre x, ok? Então, o primeiro passo para a resolução de qualquer limite é nós fazermos o quê? A substituição. Então, vamos a isso. Então, passamos a ter o quê? 1 mais seno de, no lugar de x substituímos por zero, elevado a 2 sobre zero. Então, passamos a ter aqui 1 mais seno de zero vai dar 0, aliás, vai dar 1. Então, 1, 2 sobre zero, ficamos aqui com infinito. Então, temos uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Então, sempre que nós tivermos uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito, então devemos fazer o seguinte. Vamos aqui, L elevado a quê? Limite, quando x tende a zero, de o quê? De 1 mais seno de x, então esse 1 elevado a infinito vai dar 1, então aqui, menos 1. Quando passa para o primeiro membro, agora esse expoente passa a multiplicar, ok? Então, continuando, vamos ter o seguinte: esses são simétricos, obviamente, e passamos a ter aqui E elevado ao limite, quando x tende a zero, de 2 vezes o seno de x sobre x. Então, sabe-se que pela propriedade, temos que limite quando x tende a zero, de seno de x sobre x vai dar 1, ok? Então, passamos a ter limite de uma constante aqui. Porque isto vai dar 1 pela propriedade. Então, passamos a ter o que é E elevado a 2. Então, esse que vai ser o nosso resultado. Ok? Então, assim, já fizemos o número 10. Então, vamos para o número 11. Mas para o número 11, penso que vamos precisar de mais espaço. É por essa razão que vamos ter que apagar isto, ok? Então, vamos ao número 11 e ver o que é que o número 11 nos reserva. Ok. Então, número 11 diz o seguinte: a solução da inequação y1 maior ou igual a y2, função não negativa, definida sob a forma implícita, satisfazendo a expressão. Temos a seguinte expressão: x ao quadrado mais y1 ao quadrado menos 4 igual a zero, ok? Então, e y2 em função de x, que vai ser igual a x, ok? Então, temos aqui uma função linear. Então, é um intervalo de variação da variável x seguinte. Então, o que é que nós devemos fazer aqui? Quando nós temos uma expressão parecida com essa, então, isso aqui nos lembra uma equação da circunferência, uma equação desse tipo aqui. Por exemplo, em que nós podemos ter o seguinte: podemos ter aqui x menos a elevado a 2 mais y menos p, por exemplo, elevado a 2. Isso vai ser igual ao quê? Ao raio ao quadrado. Então, temos aqui a equação da circunferência, onde estes vão construir aquilo que vai ser o nosso ponto. Mas quando nós temos aqui apenas x ao quadrado, quer dizer que o nosso ponto vai ser, por exemplo, aqui o ponto seria A e B, ok? Onde o A representa o valor de x e o B representa o valor de y. Então, isto aqui vai constituir aquilo que vai ser o nosso centro, ok? O centro da circunferência. Então, quando nós temos apenas x ao quadrado, y ao quadrado, quer dizer que o nosso centro vai ser o quê? Zero. Então, temos esse centro de tipo 0, 0, certo? Ok, então, continuando aqui, o que é que nós devemos fazer? Vamos passar esse termo independente para o segundo membro. Então, passamos a ter o seguinte: x ao quadrado mais y1 ao quadrado vai ser igual ao que é 4. Ter 4 é mesmo que ter 2 ao quadrado. Logo, já sabemos que o raio vai ser igual ao que é a 2. Então, podemos colocar essa expressão aqui, ou a equação da circunferência. Então, passamos a ter o seguinte: temos aqui a origem, nesse caso vai ser, ou o centro, vai ser 0, 0, tanto para x como para y. E o raio, temos aqui 2, temos aqui, por exemplo, teremos 1, 2. Então aqui teremos menos 1
menos 2, aqui menos 1 e menos 2. Então, vamos ter uma circunferência deste tipo. Então, algo parecido a isto. Então, essa é a nossa circunferência de centro 0. Ok. Então, feito isto, já podemos colocar a equação linear, ok? Então, está claro que quando x for menos 1 aqui, vamos ter menos 1. Quando x for menos 2, vamos ter também aqui menos 2. Quando for 0, assim sucessivamente, certo? Então, vamos colocar isto e vamos unir esses pontos. Então, temos aqui a nossa equação linear do tipo y2 em função a x vai ser igual a x. Agora, o nosso objetivo é determinar o y1 maior ou igual a y2. Então, temos aqui o y1. O y1, ou a nossa circunferência, vai ser maior ou igual a y2, que é a nossa função linear, onde esta função estiver acima da função y2, ok? Então, exatamente neste intervalo. A partir deste ponto, ok? Até este ponto. Nós diremos que temos mais ou menos essa região. Mas temos aí que a solução sendo uma função não negativa, ok? Então, quando é que essa função y1 vai ser uma função não negativa? Quando for positiva, obviamente, e ela vai ser positiva se estiver acima do eixo x, ok? Então, temos mais ou menos essa região, onde a função y1 vai ser uma função não negativa, ou seja, positiva acima do eixo x. Então, nós temos essa região. Em termos de valores de x, partimos do ponto x igual a menos 2, ok? Partimos do ponto x igual a menos 2. Uma vez que temos aí maior ou igual, então temos aí intervalo fechado, de menos 2 até este ponto. Mas precisamos de conhecer qual vai ser esse ponto. Esse ponto aqui é o ponto onde as duas funções, ok? Onde as duas funções são iguais ou interceptam-se, ok? Então, o que nós devemos fazer? Neste ponto, devemos conhecer esse valor aqui. Então, para tal, devemos igualar as duas expressões, na verdade, não funções, porque aqui nós não temos uma função. Essa não vai ser uma função. A única função que temos aqui é a função y2. Então, vamos a isso. Vamos determinar o ponto de interseção das duas expressões. Então, passamos a ter o seguinte. Então, vamos igualar as duas expressões. Então, para tal, devemos isolar o y1 nesse caso. Então, passamos a ter o seguinte. Y1 vai ser igual a quê? O 4 para ser negativo, obviamente. O x ao quadrado é positivo para ser negativo. No segundo membro, não, nós precisamos de y1. Então, vamos ter aqui, o expoente passa a ser o índice, já dissemos isso em vários vídeos. Então, temos aí 4 menos x ao quadrado, certo? Então, precisamos de igualar isto para determinarmos o ponto de interseção das duas expressões. Então, vamos ter y1 vai ser igual a y2 e passamos a ter o seguinte, raiz de 4 menos x ao quadrado vai ser igual ao quê? A x. Agora, temos aqui uma equação irracional. Então, como é que nós resolvemos isso? Então, dependemos daquilo que vai ser o índice, então precisamos de eliminar. Então, para tal, uma vez que o índice aqui é 2, então vamos elevar ambos membros a 2, ok? Então, elevamos ambos membros ao quadrado. Então, deste modo, vamos poder simplificar o 2 do expoente com o 2 do índice. Passamos a ter 4 menos x ao quadrado. Se vai ser igual ao que é x ao quadrado, então x ao quadrado é negativo, pode passar para o segundo membro, passamos a ter 4 igual ao que é x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 4 vai ser igual ao que? A 2x ao quadrado. Então, o 2 passa a dividir no primeiro membro, então passamos a ter x ao quadrado igual a 2. Logo, o x vai ser igual ao que? Mais ou menos raiz quadrada de 2. Ou seja, aqui vamos ter raiz quadrada de 2 e o outro ponto onde vão se interceptar, obviamente, vai ser esse ponto aqui, menos raiz de 2. Mas nós precisávamos deste ponto que é raiz de 2. E desta feita nós teremos respondido o número 11. Ok, avançando, vamos para o número 12. O que é que diz o número 12? Que é um momento só. Obviamente vamos precisar de mais espaço para dar continuidade à nossa resolução. Então, número 12 diz o seguinte. A lei de desintegração da massa M do rádio
em função do tempo é. Então, temos essa expressão aí. Então, um momento só para poder colocar. Temos aqui M vai ser igual a M inicial é elevado a menos Kt. Onde M, 0, ok? M0 é a massa inicial. E K, ok? O K vai ser maior que 0, ok? É o coeficiente de proporcionalidade. T é o tempo em anos, ok? Então temos aí o tempo em anos. Então vamos a isso. Qual é o período de desintegração do rádio? Isto é, o período de tempo T, durante o qual se desintegra metade da massa inicial do rádio, ok? Então, aqui nós já temos o seguinte, que a massa final vai ser igual ao quê? Vai se desintegrar a metade, ok? Da massa inicial, ok? Então passamos a ter a metade da massa inicial. Logo podemos fazer a substituição. Onde? Então, onde nós temos a massa final, podemos substituir pela massa inicial sobre 2, uma vez que haverá uma desintegração da metade, certo? Então, aqui, massa inicial é elevado a menos Kt. Okay? O nosso objetivo é determinar o período. Sabe-se que o período de semidesintegração vai ser igual ao quê? É o tempo necessário para o desintegrar-se metade, né? Para ver a desintegração da metade da massa inicial, certo? Então, continuando aqui, vamos ter o seguinte. A massa inicial está a multiplicar, passa a dividir. Então, temos que, massa inicial, temos aqui, isso vai ser igual a E elevado a menos Kt. Massa inicial com massa inicial, vamos simplificar e passamos a ter 1 sobre 2 igual a E elevado a menos Kt, ok? Agora, o que nós podemos fazer aqui? Uma vez que nós temos Euler, ok? Então, sabe-se que logaritmo natural é um logaritmo de base Euler. Então, o que nós podemos fazer é introduzir o logaritmo natural em ambos membros, ok? Então, passamos a introduzir o logaritmo natural em ambos membros e colocando algumas propriedades que nós vamos precisar para a resolução desse exercício, temos as seguintes. Logaritmo de base b, ok? Por exemplo, de x sobre y, isso vai ser igual a logaritmo base b, x menos logaritmo base b de y. Por exemplo, se nós tivermos logaritmo na base b de a elevado a c, então c pode passar a multiplicar. Então passamos a ter c logaritmo base b de a, ok? Então é uma das propriedades que nós podemos aplicar. Então vamos a isso. Logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 2. Estamos a aplicar a primeira propriedade. Agora, aplicando a segunda propriedade aqui, sabe-se que esta expressão é o nosso expoente, então passa a multiplicar. Passamos a ter menos Kt logaritmo natural de E. Ok? Então, logaritmo natural de 1, sabe-se que logaritmo de 1 em qualquer base, ok? Sabe-se que a base aqui é E. E logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0, ok? Menos logaritmo natural de 2 igual a quê? Temos aqui menos Kt, logaritmo de um número na mesma base é igual a 1, ok? Então, nosso objetivo é determinar o tempo, então vamos a isso. Podemos, temos aqui menos logaritmo natural de 2 igual a quê? A menos Kt. Então, podemos multiplicar ambos membros por menos 1, passamos a ter logaritmo natural de 2 igual a Kt. Então, constante de proporcionalidade pode passar a dividir. Então, passamos a ter logaritmo natural de 2 sobre K. Esse que vai ser o tempo. E, uma vez que teremos apenas o n igual a 1, então temos que o período vai ser igual ao tempo. E vai ser igual ao quê? A logaritmo natural de 2 sobre constante de proporcionalidade. Assim já respondemos o número 12. Então,